Fala galera, nesse primeiro vídeo prático sobre o IoT Dev Kit LoRaWAN, a gente vai começar fazendo uma coisinha bem básica aqui, que é fazer uma programação no ESP32 que está conectado no IoT Dev Kit para ler o botão que a gente tem no kit e acender o LED que a gente tem aqui na parte de baixo da plaquinha. Mesmo esse sendo um experimento bem simples, isso vai ser bem útil lá na frente quando a gente começar a usar as informações de leitura de botão ou mesmo acendimento do LED para fazer outras coisas, como por exemplo enviar as informações para uma dashboard, para uma plataforma de internet das coisas. Então, para começar, o que a gente precisa? Vamos lembrar que no meu Dev Kit a gente tem um ESP32. Para você gravar o ESP32, a primeira coisa que você precisa ter no seu computador é o driver que vai fazer o computador reconhecer a placa. É um driver da Silicon Labs, super tranquilo de instalar, vários computadores já inclusive têm esse driver, mas se o seu computador ainda não tem, a gente vai deixar um link aqui na descrição mostrando onde que você pode encontrar um tutorial em português que a gente criou para instalar esse driver, tá legal? Depois de você instalar esse driver, a próxima coisa que a gente vai precisar fazer é preparar a IDE do Arduino para a gente conseguir programar essa placa. E agora eu vou te mostrar o passo a passo na própria tela do programa do Arduino. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para a IDE do Arduino reconhecer a placa ESP32 é adicionar na IDE do Arduino as placas ESP32. Se você nunca fez isso, quando você vai aqui em ferramentas placas, você vê que não tem aqui o ESP32. Para passar a ter, a gente vai fazer o seguinte, vamos primeiro em arquivo, preferências, e aí você vê aqui que tem URLs adicionais para gerenciadores de placas. Nesse campo, a gente vai colar um linkzinho aqui, uma frase aqui, que vai adicionar essas placas, que vai preparar a IDE do Arduino para trabalhar com as placas ESP32. Não se preocupa em copiar aqui do vídeo, se quiser copiar aqui do vídeo também não tem problema, a gente vai também deixar esse link aí na descrição para você conseguir copiar de um jeito mais fácil. Então cola esse link aqui em URLs adicionais para gerenciadores de placas, dá um OK. Depois que você fizer isso, vá em ferramentas e agora em placa e gerenciador de placas. Ele vai carregar, vai demorar um pouquinho aqui para ele carregar tudo que existe de placa. Depois que ele fizer isso, você clica aqui em Refine sua busca e digita ESP32. E aí vai aparecer essa opção ESP32 by Espressif Systems. E você clica aqui no botão Instalar. Vai demorar um tempinho, né? Porque ele está baixando todos os arquivos que precisa para fazer essa instalação. E depois disso ele já vai incorporar na IDE do Arduino todas as opções de placas ESP32 da Espressif aqui. Depois que você fizer isso, você já vai conseguir selecionar a placa ESP32 para jogar o código diretamente aqui da IDE do Arduino para dentro da placa. Ele vai finalizar aqui a instalação. Depois que ele finaliza a instalação, ele já vai marcar aqui ó, em verde, azulado, sei lá, esse instalado aqui. Você já pode fechar essa tela. E aí, como num passe de mágica, quando você vir aqui em placas, agora vai aparecer um monte de outras placas, todas baseadas no ESP32. Para facilitar a vida aqui, a gente vai selecionar essa primeira, ESP32 Dev Module. E a partir desse momento, a sua IDE já está preparada para gravar códigos no seu ESP32 que está no IoT Dev Kit. Vamos agora conectar o cabo USB que vem no kit também no ESP32
Você vai ver que conforme você conecta, ele já vai acender aqui uma luzinha vermelha. E agora, só para a gente testar se tudo isso aqui está funcionando, vamos fazer esse LED que vem na placa piscar um pouquinho mais rápido. A gente vai fazer isso da seguinte forma. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é informar no código onde que esse LED está ligado no ESP32. Então, vamos começar criando uma constante aqui para informar onde que está o pino desse LED. Então, chamar de pino LED é igual a 13. 13 por quê? Porque da forma que a gente criou essa placa, esse LED está ligado por dentro da placa no pino 13 do ESP32. Então, criou lá o pino LED 13, aqui no setup, a gente pode tirar esse comentário aqui, já vou aproveitar para tirar esse outro também. No setup a gente vai jogar um pin mode para falar que o pino LED é uma saída, então pino LED é output. E aí a gente vai botar ele para piscar fazendo um digital write, né, uma escrita digital no pino LED high e low, né, com um delayzinho aí no meio. Eu vou colocar um delay de 500 milissegundos e outro digital write, pino LED low, mais um delay para esperar outros 500 milissegundos. Então terminei de colocar aqui os 500 milissegundos para deixar o LED apagado por esse período. E agora a gente vai gravar esse código pela primeira vez na nossa plaquinha ESP32. Para isso, aqui em ferramentas, a gente tem que estar com o ESP32 Dev Module selecionado e a porta que foi criada quando a gente conectou ela ao computador. Quando eu clicar em carregar aqui, principalmente se for a primeira vez que você está mandando esse código para dentro da placa, você vai ver que ele vai pedir para você dar o boot manual na placa. Então, quando isso acontecer, ele vai aparecer aqui nas mensagens de informação, de aviso aqui onde está a laranjinha, um connecting seguido de ponto, 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 underline, underline. Ele vai ficar meio que aguardando o seu input na placa. E aí, aqui na placa, a gente vai ter que apertar esse botãozinho que está bem aqui, que é o boot. Então, quando a ideia do Arduino pedir para você reiniciar a placa, você segura esse botão apertado, aí você vai ver lá que ela vai conseguir fazer a gravação. Você vai ver que vai mudar o status lá. Vamos fazer essa gravação para a gente ver o que é isso, ver isso acontecer. Então, vamos botar aqui para gravar. Se você quiser salvar seu código, fica à vontade para salvar. Ele vai primeiro compilar o código e daqui a pouco ele vai pedir para você apertar o botão, que é justamente nessa hora. Começou a aparecer esses pontos, você aperta e segura apertado esse botãozinho do boot. Aí você vai ver que ele já vai começar a gravar e vai aparecer esse Leaving Hardware Setting via RTS Pin. Quando aparece essa mensagem, quer dizer que o código já está aqui na placa. E como você pode ver, aqui a gente tem o LEDzinho que está no pino 13, piscando de meio em meio segundo, conforme esse código que a gente acabou de escrever. O próximo código que a gente vai fazer é deixar isso aqui um pouquinho mais legal. O que a gente vai fazer? Na placa a gente tem um botão, que é esse botão pretinho que está aqui no DevKit. Agora a gente vai fazer esse botão controlar esse LED. Quando a gente apertar esse botão, esse LED vai acender e quando a gente soltar esse botão, esse LED vai apagar. Para fazer isso, a gente precisa dar uma complementada nesse código. Primeiro falando para o ESP32 em qual pino digital que esse botão está conectado. Então a gente vai criar mais uma constante, const int, botão, desculpa, pino, botão, agora sim, igual a 4. Por que 4? Porque quando a gente criou essa placa, a gente ligou o botão por dentro da placa no pino digital 4 do ESP32. Para ajudar a fazer essa leitura, eu vou precisar criar uma outra variável, agora
realmente uma variável, porque ela vai variar, do tipo inteira, que vai gravar o estado do botão. Posso inicializar ela com o número 0. Então, int estado do botão é 0. Aqui no setup, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz com o pino do LED, só que agora informar que o pino do botão é uma entrada, porque a gente está entrando com a informação no pino do ESP32. Então, eu coloco lá pin mode, pino botão, input. Input porque é uma entrada. Essa parte do loop, eu não vou precisar mais dela por enquanto, porque eu não quero mais que o LED fique acendendo e apagando, então eu vou jogar tudo isso aqui fora. E aí, aqui dentro, eu vou fazer a leitura do botão e tratar o que eu receber nessa leitura. Como que eu faço a leitura do botão? Eu vou assimilar essa variável estado botão à leitura digital, ou seja, digital read, do pino que está o botão. Então, pino botão. E a partir desse momento, eu já tenho no meu código a informação se o botão está apertado ou não. E aí basta eu tratar essa informação para acender ou apagar o LED. Da forma que essa placa foi feita, a gente vai saber que o botão está pressionado quando essa variável estado do botão for low. E a gente vai saber que o botão está solto quando esse valor for high. Pensa assim, quando o botão estiver pressionado, então ele está baixo, então ele está low. E quando o botão estiver solto, que eu soltei ele, ele vai estar mais alto, né? O botão propriamente dito ele vai estar mais alto, então ele vai estar high. Então agora, para tratar esse low e esse high do estado do botão, eu tenho que fazer uma condicional. Então, if, né, se estado do botão for igual, porque é uma comparação, low, quer dizer low apertado, eu vou fazer alguma coisa. O que vai ser essa alguma coisa? Eu vou acender o LED, isso a gente já fez agora mesmo, com um digital write, uma escrita digital, pino LED, vírgula, high. Se o botão estiver apertado, eu vou acender o LED. Se não, else, eu vou apagar esse LED. Então eu vou dar um digital write, pino LED, vírgula, low. Só com essas linhas de código a gente já consegue fazer isso. Então eu vou carregar o código para dentro da placa de novo e mais uma vez eu vou ter que apertar o botão do boot quando a IDE do Arduino me pedir para fazer isso. Então eu vou clicar aqui na IDE em carregar, pode salvar o código se você quiser e vou esperar ele mandar eu apertar o botão do boot. Ele está compilando e agora ele pede para eu apertar. Vou segurar apertado o botão e ele está gravando o código para dentro da placa. Deu leaving hardware setting via RTS pin aqui embaixo, quer dizer que o código já foi para dentro da placa aqui. E agora, vamos dar uma olhada no que vai acontecer. Quando eu aperto esse botão, esse LEDzinho agora ele acende e conforme eu solto ele, o LED apaga. Apertou, acendeu, soltou, ele apagou. Apertou, acendeu, soltou, apagou. Para deixar isso um pouco mais interessante, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer de uma forma que, conforme eu aperte o botão, o LED acenda e se eu soltar e se eu apertar mais uma vez, o LED apaga. Ou seja, eu quero que ele passe a salvar na memória dele se o LED é para ficar aceso ou se o LED é para ficar apagado. Se eu apertei, ele vai acender, se eu apertei de novo, ele vai apagar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma variável auxiliar que vai me ajudar a salvar o estado dele, para ele saber se a partir daquele aperto de botão, ele tem que acender ou apagar o LED. Então vamos voltar aqui para o código, vou criar uma nova variável, vou chamar essa variável de flag, começar ela com um valor de 0. Então eu criei essa variável flag aqui, e essa variável vai salvar o estado do botão. O que eu tenho que mudar nesse código agora? Eu vou mudar o estado dessa variável, porque agora quem vai falar se meu LED é para acender ou apagar vai ser essa variável flag. Então assim, aqui eu tinha o botão apertado, eu acendi o LED. Agora
eu vou fazer mais um teste. Eu vou ver qual que é o estado anterior do botão, que é o que eu estou salvando nessa variável flag. Então, eu vou entrar com mais uma rotina condicional aqui para testar se eu tenho que acender ou apagar o LED. Então, se o botão foi apertado, eu vou entrar em uma outra rotina condicional que vai ver qual que é o valor da flag. Se a flag for igual a 0, o que quer dizer se a flag for igual a 0? Quer dizer que o último estado do meu botão era apagado. Então, se o último estado do meu botão era apagado, eu vou acender o LED usando o Digital Write LED, pino LED High, e aí eu atualizo essa variável flag para igual a 1. Porque a partir desse momento eu quero salvar nessa memória que o meu LED está aceso. E a partir da próxima vez que eu apertar esse botão e ele voltar para essa condicional, ele vai falar, pô, mas peraí, flag é igual a 0? Não, agora flag é igual a 1. Se flag é igual a 1, o que eu vou ter que fazer nesse caso? Eu vou ter que apagar o LED ao invés de acender. Então, se flag é igual a 0, não é. Então, se não, eu vou apagar o LED. Então, eu vou dar um Digital Write, pino LED, vírgula low. E aí eu vou ter que atualizar novamente o estado da flag para 0, porque agora o meu LED está apagado, então a minha memória vai ser igual a 0. Essa parte do código aqui eu já não preciso mais, porque o meu código ele está rodando aqui. Vamos dar uma recapitulada para dar uma facilitada. Eu vou ler o botão, né? Estado do botão vai ser a leitura digital do botão. Se ela for low, o que eu vou testar agora? Eu vou ver se o último estado do LED era apagado ou aceso. Se ele tiver apagado, se o último estado do LED for apagado, eu vou acender ele com essa linha de código aqui e atualizar essa variável de memória para 1. Da próxima vez que eu apertar, essa flag vai ser igual a 1. Então ele vai chegar aqui, ó, apertei o botão. Flag é igual a 0? Não, agora flag é igual a 1. Então ele sabe que ele tem que vir para essa parte do else, apagar o LED e atualizar essa variável para 0. E aí na próxima vez que você apertar o botão, ele vai voltar a acender o LED aqui em cima. Você vai ver que esse código está quase bom, ainda não está 100%, mas vamos gravar ele na placa para ver o que vai acontecer. Então, gravando o código aqui na placa. Mais uma vez ele vai pedir para eu apertar o botão, então segurei o botão do boot apertado, ele vai gravar o código. Quando ele começa a gravar, você pode soltar o botão. E aí, agora, olha que interessante, eu aperto uma vez, ele acende o LED. Quando eu apertar de novo, ele apaga o LED. Então, apertei uma vez, acendeu o LED, apertei mais uma vez, apagou o LED, tá vendo? Aperto, acende, aperto, apaga, aperto, acende, aperto, acende. Então, era para ter apagado, né? Ó, tô apertando e ele está continuando aceso. Agora ele apagou. Agora ele acendeu. Agora ele continua aceso. O que está acontecendo aqui? Do jeito que está feito esse código, ele está lendo esse botão tantas vezes, porque essa parte do loop ele fica sempre rodando. E aí ele não está lendo só uma vez esse estado do botão, ele está lendo várias vezes. E às vezes pode ser que no momento que ele leu, ele ainda estava num estado meio que faz uma leitura dupla, uma leitura tripla, ou várias leituras ao mesmo tempo, e aí o estado, ele meio que dá uma embananada aqui. Então, o ideal aqui é a gente colocar uma outra rotina para esperar a gente soltar o botão, para ele fazer uma leitura só e não ficar dando esse erro. Tem vários métodos de fazer isso, isso também é conhecido como debounce, né? E a gente vai usar um método aqui que é relativamente prático e ele não envolve usar rotinas de tempo junto com tudo isso que tem que ser feito. Como que a gente vai fazer para o botão ser considerado apenas uma vez? Depois que eu apertar o botão,
eu vou aumentar umas linhas de código aqui. Então, aqui depois de ler o botão, eu vou colocar um pequeno delay, um delay aqui de 30 milissegundos, e aí eu vou fazer uma nova leitura do meu estado botão, igualzinho a de cima, poderia até copiar e colar. Então, estado botão igual digital read do pino botão. Por quê? Porque aí agora eu tenho uma nova leitura desse estado botão dentro desse meu loop aqui, tá vendo? Isso aqui é o meu loop. Por que eu vou ler de novo esse estado botão? Porque agora, no final desse loop aqui, eu vou colocar uma rotina while, ou seja, enquanto, e vou esperar a gente soltar o botão. Então, enquanto digital read do pino botão, ou mesmo estado botão, for igual a low, ou seja, enquanto eu estiver pressionando o botão, ou seja, eu vou saber que é uma vez só que eu estou apertando esse botão, o que eu vou fazer aqui? Não preciso fazer nada. Eu vou até colocar aqui um comentário, aguardando soltar o botão. Porque agora, quando eu apertar esse botão, ele vai esperar eu soltar para ele aceitar um novo comando. Então eu vou carregar o código aqui. E aí ele vai pedir de novo para eu apertar o botão. Apertei o botão, ele está gravando na placa e agora sim. Quando eu aperto o botão, ele espera eu soltar esse botão para mudar o estado. Então agora a gente já está com um código bem melhor do que aquele código que a gente estava usando antes. Então eu aperto, ele aguarda eu soltar o botão para fazer a mudança do estado aí. Então agora tá bem mais decente, bem mais legal da gente trabalhar com isso. Então assim, você vê que mesmo para um vídeo que era simplesmente uma leitura do botão e um acendimento de um LED, dá para a gente deixar isso bem mais completo, não complexo. E por que a gente fez tudo isso? Porque lá na frente, lá no vídeo que a gente vai enviar informações para uma plataforma de internet das coisas usando o DevKit, a gente vai usar o botão para fazer a leitura de todos os sensores da placa e fazer o envio para a plataforma. Tá legal? Então, dá uma olhada se você tem alguma dúvida no que foi feito até aqui. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui no vídeo, entre em contato por e-mail, vê aí como que você prefere fazer esse contato com a gente e tira suas dúvidas, porque essa parte mesmo básica vai ser bem interessante você saber ela para os próximos vídeos que a gente vai fazer aí. Se você já está manjando esse código, se está tranquilo para você, pode ir para o próximo vídeo que a gente vai falar sobre leitura de sensores aqui, né? Vamos começar com o sensor de luminosidade. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para receber mais vídeos sobre IoT e outras coisas legais também, tá bom? Até o próximo vídeo.